todos. Vamos iniciar nossa aula. E hoje nós iremos trabalhar a aula 11. E na aula 11 nós vamos verificar geometria analítica, parte 2, circunferência. Ok? Será aula 11, aula 2 de circunferência, 13 de elipse, 14 de hipérbole e 15 a aula que vai ser a última aula, que vai ser parábola, tá bom? Vamos lá. Conceito, definição, acredito eu que vocês já têm uma base do que é circunferência, vocês já aprenderam isso em geometria plana, 6º ano, 7º ano, 8º, 9º, o conceito continua sendo o mesmo. A circunferência é uma figura geométrica plana formada pela união dos pontos equidistantes, ou seja, possui a mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Tá? Tem um centro O, pontinho fixo. O estudo da circunferência também está presente na geometria analítica, na qual é possível deduzir uma equação que a represente. E é o que nós iremos trabalhar hoje, pessoal. Nós vamos trabalhar a equação geral e a equação reduzida da circunferência, tá bom? Então, eis aí a circunferência no plano cartesiano, né? A circunferência do centro C, um ponto P, X, Y, que passa do centro a qualquer ponto da circunferência, ok? Esse segmento de reta que parte do centro a qualquer ponto da circunferência, ele é considerado de raio, R, ok? Então, se eu passar qualquer segmento que parte do centro a qualquer ponto da circunferência, ele vai ser o raio. E esses pontinhos, né, que fica na parte interna da circunferência, se eu unir todos esses pontos, vai gerar a figura geométrica que eu estou trabalhando, que é a circunferência. Observa, pessoal, que se eu traçar um segmento de reta que divide a circunferência ao meio, vai ser chamado de diâmetro. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, e pelo que nós já vimos, o raio vai ser a metade do diâmetro. Ok? Equação reduzida da circunferência. Então, vamos verificar aqui, pessoal. Dada uma circunferência, né, eu chamei ela de lambda, né, que é essa letra grega, de centro C, A e B, e raio R. Então, está aí a circunferência de centro C, cujos valores do centro é A e B, raio R, num ponto fixo P, X, Y. A distância do ponto C até o ponto P é o raio da circunferência. Se eu calcular a distância entre o ponto C e o ponto P, né, usando a distância entre dois pontos, eu vou chegar nessa relação. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio. Né? Elevando ao quadrado o primeiro membro e o segundo membro, vai ficar x menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, essa formulazinha aí, pessoal, essa relação matemática é a equação reduzida da reta, da circunferência. Então, para eu encontrar a equação reduzida da circunferência, eu preciso do centro da circunferência, ok? E o raio dessa circunferência para poder substituir nessa formulazinha, certo? Além da equação reduzida da circunferência, eu tenho a equação geral da circunferência. E como é que eu faço para encontrar a equação geral da circunferência? Eu pego a equação reduzida, a partir da equação reduzida eu consigo encontrar a equação geral. Como assim? Observa a equação, no caso aí, reduzida da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Desenvolvendo os produtos notáveis, né, x menos A ao quadrado vai ser x ao quadrado menos 2ax mais A ao quadrado. X menos B ao quadrado vai ser y ao quadrado menos 2by mais B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Ó, agrupando os termos semelhantes, o que eu fiz aqui? O x ao quadrado juntei com y ao quadrado, 2ax com 2by, A ao quadrado, B ao quadrado, passei o raio para o outro lado, igualei a zero. Então, essa é a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a zero, é conhecida como equação geral da circunferência. Claro que não há necessidade de você memorizar essa formulazinha. Através da equação reduzida, tu desenvolve o produto notável, faz as operações adequadas para encontrar essa equação geral. Ok?
Então, se eu tenho a equação reduzida, eu encontro a equação geral da circunferência. Observações. Na equação geral da circunferência, o termo independente eu vou chamar ele de f. E quem vai ser o termo independente? Vai ser a ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado. São todos os termos que não acompanham nenhuma letrinha x ou y. O raio ele vai ser dado pela raiz quadrada de a ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado, tá bom? Esse é o raio. Então, se eu quero encontrar o raio de uma equação geral, eu vou usar essa relação. A equação geral da circunferência é do segundo grau, em x e em y. Não se esqueça que os coeficientes de x ao quadrado e y são iguais e diferentes de zero. Se não apresenta os termos x e y, significa que o seu coeficiente é zero. Ok? Então, foi a parte, né, de equação geral e equação reduzida da circunferência. Essa é a parte de introdução, teoria. Nós teremos um outro vídeo de cálculo, né, exercício resolvido. Obrigado pela atenção de todos. Reflexão. Habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação determina o que você faz. Atitude determina o quão bem você faz. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.